tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Papo Arretado e o nosso convidado de hoje é Rodrigo Baglini. Ele é professor de História e Geografia e possui um canal no YouTube com videoaulas com conteúdo voltado para vestibulandos. Certo, Rodrigo? Seja bem-vindo à TV Radiotech. Oi Maria, oi pessoal da TV Radiotech, tudo bem com vocês? Bom, é um prazer conversar com vocês e vamos lá, vamos ver o que a nossa conversa pode nos render. Bem, então para começar, a gente gostaria de saber quando que você decidiu ser professor? Aquela pergunta clássica, né? Sabe o que é muito legal? É uma pergunta clássica e para cada vez que eu respondo, eu acabo dando uma resposta até diferente. Não que as outras não sejam reais, todas são reais, mas essa é uma resposta muito curiosa, porque eu decidi ser professor desse momento que eu nasci. Eu acho que é muito difícil, sabe? O professor, ele acaba não virando, o professor, ele nasce. As pessoas sempre falam que o professor, ele tem aquela luz. Então, ao nascer e ao brincar de construir informações, levar conteúdo, isso já me trazia à tona. Depois que eu passei pelo teatro, isso também acalorou mais ainda. E eu fui efetivamente virar professor porque eu gosto muito de conversar com as pessoas. E conversar com as pessoas denota escutar. Escutar denota aprender. Então é o que a gente sempre diz, referenciando ao nosso grande e saudoso Paulo Freire. As pessoas, elas aprendem escutando. As pessoas aprendem a partir das suas experiências, Maria e pessoal que está nos assistindo. Então eu decidi ser professor porque eu gosto de conversar, eu gosto de aprender, eu gosto de escutar. Mas isso desde pequenininho, porque como eu sempre falo, professor não vira, professor nasce. Se virar é um acidente, mas professor nasce. Certo. Bem, e quanto às disciplinas de Geografia e História em específico, era algo que também já chamava sua atenção desde pequeno? Sim, sempre me chamou muito a atenção. São disciplinas irmãs, são disciplinas que estão no corpo dos estudos sociais. Eu sou formado em estudos sociais. E são disciplinas que, embora nós estamos vivendo alguns problemas bem distópicos, alguns problemas políticos que nos massacram como doutrinadores, a história e a geografia nos coloca, entre outras disciplinas também, mas sobretudo a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, como um cidadão crítico, como um cidadão que está pronto a perguntar, como um cidadão que está pronto a entrar e analisar esse status quo tão desigual e contestar. Então isso sempre me chamou muito a atenção. Fora que, já puxando o gancho da primeira pergunta, é uma disciplina que permite conversar, é uma disciplina que permite indagar e principalmente, tanto a história e a geografia, é uma disciplina que nos permite discordar. Há muitos que sempre nos colocam como pessoas chatas e desse mundo tão distópico que nós estamos vivendo, é muito bom ser chato. Bem, como você falou, né, sobre a história, a gente sabe que o ensino da história é de grande importância como forma de valorização de patrimônios históricos e culturais. Como você vê o ensino da história no Brasil atualmente? Não só o ensino da história, Maria, não só o ensino da história, como eu vejo o ensino no Brasil atualmente. Seria muita pretensão minha falar que o ensino ele caminha para, infelizmente, estruturas bem obscuras. O nosso grande Darcy Ribeiro, ele sempre disse que a educação, sobretudo a pública do Brasil, ela passa por um projeto de destruição, um projeto de sucateamento, um projeto de marginalização. Eu sou professor da rede pública municipal de São Paulo e da rede pública estadual de São Paulo. E a gente vem assistindo isso ao longo das últimas décadas. Então eu não posso
deixar de compartilhar as angústias de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento, de outros professores e falar que só o ensino da história, só o ensino da geografia esteja passando por maus bocados. A educação em si. Isso é um projeto de construção, pois uma sociedade crítica, uma sociedade bem informada, ela acaba estruturando justiça, ela acaba minimizando as desigualdades. E para que a gente possa, de fato, tumultuar a casa grande, fazer com que ela venha a tremer, fazer com que ela venha a cair, é só pela educação. No entanto, infelizmente, Maria, os que estão gerenciando esse processo de educação sabem disso. E não é nada interessante que a educação seja democrática, crítica e tenha uma construção de emancipação. Então não é só o ensino da geografia, não é só o ensino da história, é o ensino como um todo. Mas como professor e como pessoa que verdadeiramente ama este país e não vive de demagogias, nós acreditamos sim que a educação tem que ser feita para todos e para todas. Então nós estamos num processo perigoso, mas como todo processo perigoso, ainda haverá o ponto de virada. Bem, a partir, né, das suas experiências, como você definiria o papel do professor dentro da sala de aula? Bom, agora depende muito dos contextos. O professor, antes de tudo, ele é um mediador do conhecimento. Ele não é o dono do saber. E nem desejo isso, eu acredito que todos os professores que também nos acompanham desejam ser o dono do saber. Ele é um mediador. Ele é um mediador. Ele é a pessoa que vai apresentar um tipo de luz para os estudantes. Olha só, eu até pensei aqui porque eu ia falar assim. O professor vai apresentar a luz. Mas aí eu falo, cara, que besteira que eu ia falar, né? Porque luz todo mundo já tem. Ninguém é uma tábula rasa. Mas o professor vai apresentar outra luz para o estudante, além daquelas que eles já possuem. E essa luz é a mediação. Essa luz pode ser organizada por um currículo ou não. O grande problema é quando se constrói uma ideia extremamente tecnicista da educação, onde o professor ele passa a ser um balconista, com aquela ideia da educação bancária, abre a cabeça do estudante, fica colocando conteúdo a fim de inserir ele numa universidade ou no mercado de trabalho apenas. Isso é muito importante e a gente luta para isso, mas não só. E a gente vem assistindo muitas escolas estruturando uma educação apenas técnica. E se você estrutura uma educação meramente técnica, conceitual, sem analisar o contexto em que o estudante está inserido, sem analisar as problemáticas sociais em que ele vive, o professor se torna um operário, literalmente, da educação. Agora, quando a gente analisa uma educação emancipada, o papel do professor é esse, de levar mais luz para além daquelas que o estudante já tem. Entretanto, infelizmente, nós ainda temos alguns estudantes que estão com as suas luzes bem apagadinhas, e aí vem um outro papel de acender essa luz, e a partir do momento que essa luz ela é acesa, começa a iluminar. Então o professor é isso, ele é um mediador, ele é um intermediador. Entretanto, e aí vem uma observação, que não enxerguem a gente meramente como um sacerdote. O professor é um profissional, o professor deve ser valorizado em todos os aspectos possíveis. Não significa dizer, poxa, nós amamos o nosso trabalho, mas isso é trabalho. E nós não somos sacerdotes, somos profissionais que querem levar mais luz. Eu acho que talvez esse é o problema, porque nós somos profissionais que querem levar luz. E ambiente iluminado ofusca aquele que luta pela escuridão. Sim, muito interessante a sua observação. Bem, falando agora, né, sobre esse contexto... Um minuto. Tudo bem. Bem, falando agora, né, sobre os tempos atuais que nós estamos vivendo, né, esse contexto de pandemia, como foi para você esse período de aulas online? Quais os principais desafios que você enfrentou? Todos os desafios, né? Assim, eu acho que
eu duvido que algum professor... Aliás, eu duvido que alguma pessoa sã durante a pandemia vire e fala, foi tranquilo, a não ser que a pessoa tenha uma ilha no meio do Pacífico, 55 helicópteros, vivendo bem, aí beleza. Mas não, cara, todos os desafios. Primeiro que isso aqui, ela é uma ferramenta, mas o mundo digital, que foi o mundo que nos veio de supetão agora enquanto na educação, e há de se observar que eu sou um grande apaixonado pelo mundo digital, acho que bem, não vou aqui, mas o mundo digital, ele só funciona se você tiver o mundo offline, o mundo físico, o mundo real. Ele é apenas isolado, ele é frio, ele não conversa, ele é pálido, ele é gelado, ele é liso, a tela é lisa. E é isso que dificultou. Quando eu menos esperava, as minhas aulas se tornavam apenas construções expositivas, sem uma conexão. Haja vista a dificuldade em que os estudantes tinham em abrir as câmeras. E estava tudo bem, não queriam abrir as câmeras porque a escola não é daquele jeito. Soma-se a isso e a dificuldade de acesso. Nós já sabíamos das grandes desigualdades da educação no Brasil. Nós já sabíamos. No entanto, a pandemia escancarou e nos deixou numa situação colossal. O professor ele teve agora uma outra função para além daquela de construção, de mediação do conhecimento. Ele também teve uma função de busca ativa, buscar aqueles estudantes que sumiram. E sumiram por diversos fatores. Seria muito fácil a gente reproduzir aqui o que alguns do senso comum colocam. Ah, sumiram porque não queriam estudar, sumiram porque estavam com preguiça. Mas não, sumiram porque não tinham como estudar, não é porque não queriam. Tínhamos os que não queriam? Tínhamos. Agora, você generalizar por poucos exemplos, pegar as exceções e generalizar isso como um todo? Claro que não. Os estudantes não estudavam, não porque não queriam, porque não conseguiam. É uma diferença entre querer e conseguir. E isso escancarou. A internet no Brasil, ela é péssima. E é péssima sabendo que temos estrutura para que não seja péssima. O acesso aos aparelhos, ele é péssimo. E é péssimo sabendo que tem estrutura para disponibilizar aparelhos para todo mundo. E isso escancarou. E é isso que me incomodou. Chegou agora no final do ano, eu conversando com os meus colegas, a galera agora com esse sentimento que, olha, o ano de 2020 tá terminando agora, esse sentimento, cara, parece que eu fiz e não fiz nada, sabe? Então, basicamente, são 2 anos de vírgula, de reticências, e eu espero de coração, Maria, de coração, que volte às normalidades. Não as normalidades dentro das desigualdades, mas as normalidades dentro das relações sociais enquanto professores. Porque foi horrível. Eu vou ficar chovendo no molhado, sabe? Todos os desafios. A gente tenta, conectou. Eu fui para um centro de mídias, eu fui para o YouTube, mas enfim. Mas tudo isso era muito frio, é um chat. Oi, professor, bom dia, professor. Tô aqui, professor. Sabe, é tudo muito frio. Vocês estão entendendo, galera? Sim, professor. Cara, óbvio que não. Tinha dia que eu falava, gente, vocês não estão entendendo nada, porque eu não tô entendendo o que eu tô falando. Como vocês estão entendendo? Mas sabe, aquela coisa tudo muito automática. Mas isso reproduziu. E aí tem uma outra condição também. As câmeras estavam fechadas, mas a escola já andava com as câmeras fechadas antes mesmo da pandemia. A diferença é só que você estava com o corpo presente lá. Então, todos os desafios possíveis. Todos. Bem, você mencionou, né, o seu canal no YouTube, que, como eu falei no início, você compartilha, né, videoaulas. Quando surgiu essa ideia de trazer suas aulas para esse meio digital? Canal do YouTube. Gente, isso aqui é uma história. Olha, como canal mesmo, meu canal tem 1 ano e meio. E vou falar o porquê.
Eu criei a conta lá, eu tô olhando aqui a data, lá em 2015, 2016. Só que ele era um repositório de vídeos. Então, eu colocava uma aula por ano, sabe? Uma aula a cada 3 meses, aleatório, solto. Uma aula de um jeito, outra aula do outro. Muito solto. Mais de 1 ano e meio pra cá, eu falei, cara, vamos fazer disso um canal. E para fazer um canal tem que ter uma organização, tem que ter uma sequência, tem que ter uma construção curricular. E isso também foi resultado da aliança que eu tive com mais 2 professores também do YouTube. Ó, esse mundo da internet nos conectou, professores de geografia, professores de história, onde nós criamos uma plataforma, que é o Gabarita Gel. E essa plataforma, ela tinha uma ideia muito simples, que era colocar estudantes na universidade pública. Por quê? E aí onde o canal ele começou a levar a sério, vocês vão entender. Eu acho que eu tenho que abrir esse parênteses. Certa vez, eu na escola, e aí o meu mundo era muito louco, porque eu dava aula na rede privada e na rede pública. E hoje eu só sou professor da rede pública. Um estudante meu da rede pública, ele chega e falou, pô, professor, eu queria fazer um cursinho tal. Os cursinhos aqui em São Paulo, eles custam tipo uma casa. R$1.500, R$1.600 por mês. É uma coisa absurda. É absurda. E, poxa, tá faltando professor, e eu vou prestar o vestibular, vou fazer o Enem e tal. E eu não consigo pagar. E aí eu falo, você tem razão. Não dá. Não dá. Sem chance, isso não existe. Aí eu falei, por que eu não posso abrir um cursinho? Não tenho capital para abrir um cursinho físico, mas eu consigo fazer um cursinho online. E aí nós criamos, junto com esses 3, o Gabarita Gel. E ao longo desses 2 anos e meio já com o Gabarita Gel, o canal muito sério, 1 ano e meio, a gente conseguiu colocar muitos estudantes na universidade pública com um valor muito baixo, ou seja, inserir. E com isso, a gente percebeu aí sim a capacidade dos meios digitais. Aí nesse contexto vale. Porque os meios digitais, quando a gente começa a construir isso, Maria, você consegue apresentar o primeiro conteúdo. É claro que não vai ficar assim, ele vai ver o conteúdo e vai estar tudo resolvido. Não vai. Mas ele tem o conteúdo, ele consegue ter um ponto de reflexão, ele consegue ter um ponto de inspiração. E o ano passado, no auge da pandemia, eu comecei a fazer os madrugadões do Baglinão. Olha que piração. Eu começava às 11 horas da noite no meu canal e ia até às 3 horas da manhã com os estudantes. Como eu tava muito louco, eu precisava também de ir. E aí comecei ali com 5, 6, de repente nos madrugadões tinham 100, 120, 130 pessoas assistindo. Eu falava, cara, vocês são muito loucos. 2 horas da manhã escutando Revolução Cubana. Talvez eu acho que eu era esperto, né? Falar de temas assim, eu acho que eu ia pra madrugada exatamente pra não ter problema, né? Mas, e fui construindo. E aí, nessa brincadeira, é muito legal que, por mais louco que possa parecer, o YouTube, ele me conectou a muitos estudantes que eu não conheço do Brasil. E aí, eles no Insta, eles me mandam uma mensagem. Eles falam, Baglini, vai ter aula hoje? Baglini, eu tô na sua plataforma, tá tudo certo. E aí a galera vai entrando no YouTube, vai dando boa noite, já sei o nome de cada um. Eu falo, olha, galera, a Fernanda ainda não chegou. Ela, que isso, professor, eu tô aqui. E eu nem sei onde mora a Fernanda, eu sei que deve ser em algum canto do Brasil. Ou seja, eu nem conheço o rosto deles. A relação que eu tenho com eles é apenas de comentário. Sabe? Apenas de comentário. E é tão legal que conforme vai passando o tempo, eles começam a colocar as fotinhas no login deles, quando eles conectam. Então, fica uma coisa muito interessante. Então, eu fui pro YouTube porque eu percebia eu vou partir da premissa que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E, o melhor, quando você começa a criar uma condição de aulas também no YouTube, e assim, as minhas aulas são um pouquinho longas, estão 2 horas, 2 horas e meia, eu sei que eu tô totalmente fora dessa relação de YouTube, que as aulas são em 10 minutos no máximo, assim, eu sei que eu tô totalmente errado. Eu vou para outro caminho, sabe? Mas é muito legal que a gente começa a criar uma comunidade de aprendizagem. Porque o chat, quando alguém coloca uma pergunta, fala, galera, esse conteúdo nem sei. Se alguém souber aí no chat, vai colocando aí. Enquanto isso, eu vou dando a aula aqui. E a galera no chat vai colocando. Eu sempre falo que meu chat é a coisa mais linda do mundo.
sabe? E se alguém, nossa, isso já aconteceu, vier com brincadeirinha muito sem graça no chat, sabe? Sabe o pelotão? A galera falou, já aconteceu assim, vem comunicar e falou, ó, se você não quer estudar, vaza. Cara, o pessoal fica assim, o cara fala, tudo bem. Aí eu paro a live, porque eu sempre tô em live, né? Eu não gravo a aula e coloco, é sempre em live. Então, para a live, eu falo, ó, eu não falei nada. Olha, você colocou coisa feia. Aqui tem crianças de 18, 19 anos, não é? Então, por favor, eles ficam nervosos quando você fala que são as crianças de 18, 19. Então, responsabilidade. Na minha cabeça passou um monte de besteira aqui agora, mas por respeito a vocês, eu não vou falar. Aí você tem que dar até bronca. Chat, segura o reggae aí, porque senão o YouTube vai me derrubar. Tá? 2 horas da manhã começa coisa feia, aí eles param. E assim, se é robô ou não é, eu não sei. Mas o mundo do YouTube é esse, Maria. É uma piração e a coisa mais louca do mundo, mesmo. Bem, e como você mencionou, né, você faz parte da equipe de professores da plataforma de estudos Gabarita Geo, que é direcionada a alunos, né, que prestam Enem e outros vestibulares. Para você, assim, no seu ponto de vista, quais os desafios que esses alunos mais enfrentam? Quais as principais dificuldades que você percebe? Pergunta de $1 milhão, hein, Maria? Vamos lá, se eu responder ao fim desta live, eu vou te dar o meu Pix, tá bom? Porque custa $1 milhão essa resposta, né? Porque, vamos lá, o desafio. Olha que coisa mais insana, né? Porque nós temos estudantes do Brasil inteiro. A gente tem um controle da Google que mostra onde a galera tá acessando, sabe assim, a região. E aí, cara, tem gente do extremo sul ao extremo norte. E aí a gente também fica deduzindo quais são as dificuldades, porque a gente não conhece eles pessoalmente. Quando a gente tá no mundo físico, a gente conhece o moleque, a gente conhece o pai, conhece a mãe, conhece o responsável, e o online não conhece. E aí o que eu vou falar aqui são por depoimentos em que a gente recebe principalmente no Instagram. Porque é a maneira de comunicação que nós temos, né? Então eles mandam direct. Dificuldade. Muitos trabalham. É absurdo. A gente acha que essa é uma realidade muito distante de nós. E eu achando que era uma realidade muito presente aqui na minha bolha. Eu trabalho numa região aqui em São Paulo, que é a região do Pari-Canindé, próximo do Brás. Então tem muitas pessoas que trabalham com costura, muitos imigrantes. E essa é uma realidade do Brasil. E é muito interessante que muitos estudantes normalmente falam, professor Baglini, eu pelo menos gosto das suas aulas, porque como você fala, eu consigo baixar ela, colocar no meu celular e ir trabalhar dentro do ônibus, do metrô, estudando. E isso, ao mesmo tempo que me deixa feliz, porque a pessoa tá ali, né? Eu sempre brinco, tá escutando a minha voz no meio do auê todo do metrô, me deixa triste, porque eu falo, caraca, ao mesmo tempo que ela tá no metrô tentando estudar, eu tenho meia dúzia de estudantes que tá numa sala com ar-condicionado, de boa, sem preocupação nenhuma, engolindo conteúdo, sabe, indo à distância. É óbvio que quando a pessoa me fala isso, eu super abraço, e cara, vamos lá, vamos junto. A gente sabe que é um ponto muito desigual. A principal dificuldade, e a faixa etária dos estudantes que vão pro Gabarita Geo está entre 17 e 22 anos. Então, nós temos galera do terceiro ano do médio e os que já estão no mundo do trabalho. Mas muitos não na universidade. E a gente sempre brinca entre nós e fala, cara, quem faz o Gabarita Geo é a nossa gente. Porque, gente, um curso que custa R$10 por mês é a nossa gente. Cara, é a nossa gente. A gente sabe de todas as dificuldades e o principal é o trabalho. E aí, esse discurso que mata a galera, e aí, querendo ou não, os jovens estão nas redes sociais, aquela coisa do é só você querer, sabe? Vai que tá tudo certo. Porque eu conheci alguém em 1923 que entrou como office boy da empresa e virou presidente. E aí eu conheci outra em 1985
Aí você começa a falar isso, 1 em 23, 1 em 85, isso é normal. 1 em 1 milhão acontece, é normal. Mas entre 23 e 85, quantas pessoas vocês conheceram que não virou presidente? E não acontece, é muito difícil. Então, o nosso papel na internet, Maria, é minimizar o impacto social. É minimizar o impacto social e quase que abraçar. É abraçar, mas falar, cara, tá tudo bem se você não for aprovado, tá tudo bem se você não conseguir. A gente sabe das tretas. É muito difícil. Eu lembro quando eu, no terceiro do médio, trabalhando, eu fiz o terceiro do médio à noite, eu chegava, na segunda aula eu começava a pescar. E aí, professor, deixa eu só ir no banheiro lavar o rosto. Aí lavava o rosto, voltava. Aí na terceira aula, eu acordado começava a sonhar, sabe aqueles sonhos que você até acha que é real? Que você toma um susto? Aí eu pensando, cara, eu não tava aprendendo mais nada, porque eu tinha que trabalhar. Eu tava ali, acho que a única palavra que eu falava era presente. E essa é uma realidade que tá posta. Quantos estudantes, meninas, meninos, trans, são chefes de família? É uma realidade. Cara, eu tenho menina chefe de família. Eu tenho menino chefe de família com 20 anos, 21 anos. Então ele luta ao mesmo tempo para estudar e tentar ingressar numa universidade pública em que a concorrência é bem alta. E aí ele vai concorrer com a galera do ar-condicionado. Gente, não tenho problema com ar-condicionado nenhum, tá? É só uma ilustração. Beleza? Acho que é pra ficar muito claro. A gente sempre brinca. Se a gente fala, ó, você conhece a escola pelo ar-condicionado. Se a sala tiver ar-condicionado, você já mudou já o patamar. Mas não tenho nada contra, eu gosto de ar-condicionado, inclusive, tá? Mas é um ponto. Então, nós temos. Olha que louco. Essa galera disputando com o pessoal do ar-condicionado. Ela tá estudando, mas ela tem que trabalhar porque ela precisa de se alimentar. E aí a gente tem um projeto, por exemplo, das escolas de ensino médio integral. Aqui em São Paulo está sendo colocado. Cara, é um projeto sensacional, absurdo, desde que você garanta comida no prato, oportunidade profissional, oportunidade educacional. Tem umas escolas, olha o horário de algumas escolas do ensino médio aqui, das 2 da tarde às 9 da noite. Não dá, ele não vai conseguir estudar, não vai. Gente, é exatamente o horário comercial, ele vai ter que trabalhar. Volto a falar, eu sou super fã desse projeto, desde que elimine. O problema do Brasil, você tem que eliminar as desigualdades. Você tem que colocar comida. Não adianta você vir igual a gente assistiu essas discussões super high-tech, distribuir aparelho e tal. Cara, saco vazio, não para em pé. Você tem que dar comida. Quantas crianças na primeira infância não se alimentam? E nós sabemos, é claro que eu não vou me atrever em falar assuntos técnicos de biologia, enfim. Mas, gente, a alimentação na primeira infância, ela é fundamental. Qualquer contexto de fome na primeira infância prejudica aqui, e aí você já prejudica quase que uma vida inteira. Então, não é dar aparelho, não é formar professor, é importante, mas primeiro, sabe, pela ordem, é alimentar, dar oportunidade. Alimentou, deu oportunidade? Escola, agora sim. Você quer dar escola sem alimento? Você quer dar alimento sem escola? Gente, é casado. Então, isso são os desafios. Olha, eu já tô até longe da pergunta que você fez, né, Maria? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Então, né, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem essa entrevista está sendo exibida em 2022, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem irá prestar vestibular esse ano. Ai, meu Deus, vamos lá. Queridos, queridas vestibulandos, vestibulandas, amores e amoras da minha vida. A gente vive um contexto tão competitivo onde você inevitavelmente se compara ao outro. Nós vivemos um mundo onde o vizinho e a nossa vizinha é sempre melhor que a gente,
onde aquele estudante consegue, mesmo trabalhando, mesmo igual você, tirar as melhores notas e ser aprovado. E a gente nos auto-sabota. Eu sei de todas as dificuldades. O que eu vou falar aqui, eu acredito que vocês já escutaram isso em outras oportunidades ou até mesmo leram. Você não é uma nota e, melhor, você não é um ingresso numa universidade. O sucesso da vida, ele é muito individual a cada pessoa. O sucesso da vida está dentro de você. O sucesso não pode ser reduzido ao ingresso da universidade. Se for aprovado, se for aprovada, demais, comemore bastante. E vire luz para os outros que não foram aprovados, não apague a luz dos outros. Mas se não for, tá tudo bem, segue o rolê. Eu nunca vi alguém morrer porque não foi aprovado. Eu nunca vi alguém acabar a vida porque não foi aprovado. E se você estiver fazendo o vestibular pela 5ª, 6ª, 7ª vez, tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Não tem lugar nenhum escrito que a universidade tem idade para entrar. Então se você tiver 40, 50, 60, entre. E se eu não conseguir entrar, mais uma vez, tá tudo bem. Porque a sua vida passou e de muitas histórias felizes você já teve, tá bom? Quem entra na universidade não é mais nem menos inteligente que você. Ele só tá na universidade. Obrigado. Bem, é isso. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. Maria, obrigado mesmo. Bem, então é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sempre ligado nas novidades por aqui. Também não esqueçam, de seguir o professor também. É isso e até a próxima. Tchau, tchau.